Boa noite. Obrigado, pastor Jefferson, todos vocês, obrigado pelo convite. Essa igreja é muito querida. Eu participei muito aqui nos primórdios dela, né? E, na verdade, eu fui até cotado para ser, ainda seminarista, assumir aqui a congregação, quando era congregação. Acabei indo lá para as bandas de Piratininga, onde estou até hoje morando, né? Atualmente eu sou pastor, o pastor que cuida dos jovens lá na Betânia e da escola bíblica também. Prazer estar aqui com vocês. Esse tema é muito interessante, o tema que vocês pegaram para esse mês aqui, não é, que fala da igreja em sua missão no reino de Deus, não é verdade? E eu não vou fugir do tema, mas vou falar sobre algo que é muito importante a gente compreender, porque senão a gente atrapalha muito esse processo de sermos instrumentos nas mãos de Deus para darmos continuidade à sua missão, à missão de Deus na terra. Teu servo já orou, Pai, mas mais uma vez eu peço que o Senhor dê clareza a essa mensagem e a certeza a todos que estão aqui de que é a Tua palavra que está sendo pregada e tem algo para a vida de cada um, para a vida da igreja, que nós entendamos, Senhor, que tem algo Teu para nós, há uma obediência, Senhor, há uma obediência ao que o Senhor está falando, a cura também em nossas vidas, Senhor. Com certeza, a transformação. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre medo, ansiedade, angústias e como vencer. Por quê? Porque o nosso chamado, a gente pode sintetizar esse chamado como expressar as belezas do Senhor na terra. Sermos expressão das virtudes de Deus, é o que somos, sacerdócio real, não é verdade? O que nós somos. Nós somos chamados para proclamarmos as virtudes, as belezas, as excelências do nosso Deus. E assim, tendo em nossa vida as belezas do Senhor, as virtudes do Senhor, as excelências dele, seremos expressão dele na terra. E assim vamos ser instrumentos de atração das pessoas para ele, para o Senhor. É o que a gente tem que ser, gente que atrai as pessoas pela vida que leva, pela diferença que faz, pelo seu caráter, por suas ações, pelo fruto do Espírito em sua vida. Gente que tem uma beleza na vida que não sua, do Senhor, e vai atrair as pessoas para Ele. Está claro até aqui? Está claro, não está? Ele vai fazer algo na sua vida tão extraordinário que transformará você em expressão dele mesmo. Isso vai atrair as pessoas, não para você, mas para Ele, porque você vai ser resultado dessa ação dele na sua vida. Está claro? Então, ok. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir aqui no sentido de o dar ouvidos, o atender, o compreender e passar a viver de acordo com o dar ouvidos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de me fazer ter fé ao ouvi-la. Eu a ouço e a minha vida é encharcada de fé. Salmos 56:11. Em Deus ponho a minha confiança. É uma decisão, pôr a confiança em Deus. Logo não terei medo. Que me pode fazer o homem se eu ponho a minha confiança no meu Deus, que eu conheço, que eu sei quem é? E por fim,
um texto também que serve de base para o que a gente vai aqui conversar, que você deve tê-lo de cor, se não tem, tenha, faz muita diferença. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, e só é capaz de amar com amor perfeito, Jesus, ele é quem tem esse amor perfeito, lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu vou usar esses 2 últimos versículos, mas o texto base mesmo, que eu quero que você preste muita atenção é: de sorte que a fé, essa vida que vive em confiança em Deus, destemidamente, toda a palavra, destemido. Antigamente as pessoas riam mais das minhas piadas, até percebiam que era uma piada, agora nem isso. Nem você, Robson, percebe mais. Fazer o quê? Essa fé vem pelo ouvir. Aqui tem algo muito interessante que já nos indica o caminho das fontes dos nossos medos, das nossas ansiedades e angústia. O que eu falar para medo vale para ansiedade, vale para angústia. Que fontes são essas? Bem, primeiramente, a gente tem que entender que é um medo que é pedagógico. É um medo que você precisa dele. Porque senão você vai pular de alturas, que você vai se quebrar todo. É um medo que vai te dizer, não pula não, senão você vai se esborrachar. É o medo que vai te dizer, não enfrenta esse cara não, porque ele é mais forte que você. É o medo que vai te defender. É pedagógico. Eu não quero falar desse medo, mas ele é bom. As pessoas sensatas sabem disso, que precisam desse bom medo, que embarrera. Mas há um medo que ele é mais grave. É um distúrbio patológico. Tá bem? É um medo psiquiátrico, uma fobia. A gente precisa reconhecer essas fobias, que elas atrapalham muito a nossa vida, elas nos adoecem, e tratar essas patologias. Uma diversidade de patologias, de fobias que podem existir. E às vezes você nem sabe como ela surge. Alguém aqui já teve alguma patologia, um medo assim, fóbico de alguma coisa? Já teve? Eu também já. Sabe? É horrível, gente. Você fica realmente paralisado diante desse medo. Paralisado. Ele domina você. Ele não é um medo racional. Tá bem? Mas acontece na vida de qualquer um. E tem, mas eu não quero falar muito desse medo também não, embora ele seja importante. Muito do que eu vou falar, ele está na base, no começo desse medo patológico, tá bem? A gente pode evitar ele se a gente tiver alguns cuidados. Mas eu quero falar desse, basicamente mesmo, desse terceiro medo aqui. São os medos emocionais, os medos psicológicos, não exatamente estruturais, ou patológicos, ou psíquicos, ou fóbicos. São medos que atrapalham a vida, mas também não te paralisa. Você tem condição de lidar com ele. Embora eles também prejudiquem demais a gente. Eu quero falar desse medo aí, que faz a gente viver aquém do que pode, aquém do que deve, impede a gente de viver experiências que são fundamentais, importantes e maravilhosas na nossa vida, impede a gente de crescer, enfim, impede uma série de coisas, impede a alegria. Esse medo, guarde isso, é um medo construído. Eu vou dar alguns exemplos aqui desses medos. A lista é grande. Tem gente, por exemplo, que fala assim, se casa antes. Tem gente que nem consegue se casar porque tem medo do casamento. Ouviu tanto falar, cuidado que homem nenhum presta. Aí você não se casa. Vou casar com alguém que não presta, não é? Ou você ouve falar, sexo não presta, é coisa do diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade. Mas você fica com medo disso. São medos que a gente vai construindo. Aí você se casa, porque esse medo você não tinha,
não tem o segundo medo também, mas você tem certeza que é uma imensa covardia botar filho nesse mundo, porque você tem medo do que vai acontecer com ele. Você é dominado pelo medo e diz: eu é que não vou botar uma criança nesse mundo, para quê? Medo. Você nem se dá conta, às vezes, de que é infundado. O fundamento é o que você sente com isso. É o que fundamenta o seu medo. Eu já atendi gente com medo de ser promovido. Me lembro de uma paciente sensacional. Ela queria sempre ficar na mesma função. Um medo terrível de ser promovida. Quase foi mandada embora do banco. Eu quero, porque não, eu tenho pavor de assumir um cargo maior e tal. Por quê? Hoje em dia, então, existem muitos medos dominando a cabeça da gente. Medo de sair de casa. A gente está com medo de sair de casa. Não é verdade, gente? Enfim, a lista é grande, né? Qual é o seu medo? O que é que tem gerado angústia na sua vida? Qual a sua ansiedade? Eu paro assim que vem tanta coisa na minha cabeça que eu lembro as pessoas me falando de seus medos. E eu vou lembrando dos meus também. Segundo o que a gente leu aqui, em Romanos 10, 17, se a fé vem pelo ouvir, pode estar certo. A descrença, o medo e muitas das nossas angústias também vêm pelo ouvir. Guarde isso. O que é que você tem ouvido, o que é que você tem visto e o que é que você tem falado? Estão aqui as fontes da maioria dos nossos medos, se não todos, e das nossas angústias. As coisas que a gente tem ouvido, falado e tem conversado e visto. Todo o mal do mundo se deu no Éden exatamente a partir disso. Nós lá, porque eles representam a gente, vocês sabem disso. Nós demos ouvidos à voz errada, nós colocamos os nossos olhos nas coisas erradas e nós falamos com quem não devíamos, com o diabo, com a serpente. Aí aconteceu a tragédia. E, de fato, um dos primeiros efeitos da tragédia foi o medo. O homem fugiu de Deus, ficou com medo de Deus, porque ouviu que não devia, deu papo a quem não devia, olhou para o que não devia. Decisão. O que a gente precisa... Essa mensagem é muito simples, gente. Ela não vai assim ser aquela que vai ter aquele efeito curador. Porque você vai sair daqui com dever de casa. E pode estar certo, se você levar isso para sua casa, as coisas vão mudar na sua vida. Pode estar certo disso. Ouça a voz de Deus. Há uma palavra de Deus para cada um dos seus medos. Há uma palavra dele para cada uma de suas angústias, das suas ansiedades. Ouça a voz de Deus. Converse com Deus. E daqui a pouco, no final, eu vou falar sobre veja as coisas sobre a perspectiva de Deus. Nossos afetos são guiados, irmãos, pelo que ocupa o nosso coração. O que é que está no seu coração? O nosso coração é ocupado pelo que a gente decide, conscientemente ou não, colocar nele. O que é que você está colocando no seu coração é o que você ouve, são as suas conversas, o que você anda olhando. Esteja certo disso.
Se tem algo que marca a vida da gente, deixa ela extraordinariamente bela. E nada vai deixar a sua vida mais bela do que isso. É você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o Deus comandando a sua existência, suas emoções, suas ações, suas reações. Cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a palavra que vem? Vocês lembram-se? Falando. Guarde isso. O que você ouve, o que você fala é o que vai comandar o que está no teu coração e a sua forma de lidar com a vida. Falando entre vós com salmos. Eu não sei se acontece isso aqui. Às vezes eu prego lá, principalmente nos jovens ou na escola bíblica. Aí você acabou de pregar e as pessoas já estão logo preocupadas com uma série de assuntos. Vamos jantar onde? Vamos fazer o quê? Parece que a palavra não fica no coração da gente, e a gente não tem nada para conversar sobre ela. Graças a Deus por esses pequenos grupos que pelo menos força você durante a semana repensar o que foi pregado. Mas se você conversa mais sobre as coisas de Deus, a sua palavra, o que vai acontecer, gente? É muito simples. É claro que a sua mente vai ser dominada pelo conteúdo dessa palavra. A fé vem pelo ouvir. Converse mais as coisas de Deus. É claro que você tem que mergulhar nas coisas de Deus, na sua palavra, no Evangelho. A gente tem que aprender a pensar a vida com a mente imersa no Evangelho. E não apenas na escola bíblica. Escola bíblica, gente, é o pontapé inicial para você continuar mergulhando sua vida na palavra durante a semana. Limpar a cabeça de tantas coisas que tem por aí querendo influenciar a gente. Eu já estou terminando. Significa que eu estou terminando o meu roteiro, mas os 2 últimos pontos são os mais longos. É brincadeira. Até que essa deu um risinho aí, né? Presta atenção no que você anda falando, vendo, conversando, porque está enchendo seu coração, ou de lixo ou de força para viver de acordo com a vontade de Deus. Tira os entulhos da sua cabeça, que são as notícias ruins, são as conversas ruins, é bala perdida, é assalto, é crime, é corrupção, tudo isso é verdade, mas cuidado, porque isso enche a sua cabeça de entulho e você só sabe pensar a vida nessa perspectiva do entulho. Tá, eu estou falando aqui então que você tem que mudar o seu hábito. Cuidado com o que você anda conversando, com essa escassez de palavra de Deus na sua vida e de evangelho e de louvor, falar mais com salmos, com adoração, tentar conversar as coisas, é isso mesmo, tentar conversar as coisas na perspectiva de Deus, eu estou falando isso, mas não se iluda. Não se iluda, porque a tendência mesmo é você sair daqui. A tendência é essa. A força do hábito é muito poderosa. A tendência é você sair daqui da mesma forma que você está sentado aí agora. Porque o hábito é uma força invisível, é uma trilha funda, que você entra nela e não consegue sair. Você tem que ter um esforço humano, sobre-humano, sobrenatural, para sair desse modo de vida que sempre fala as mesmas coisas, ouve as mesmas coisas, enxerga a vida do mesmo modo. Você tem que ter um esforço para buscar encher o seu coração com a palavra de Deus, falando, entoando, adorando, orando. E que é isso, gente? Não tem mágica, não tem nada, é simples. É uma das razões de você
entender o que significa orar sem cessar. Ora, Deus está aí, presente. A oração não traz Deus para a nossa presença, nem me leva à presença dele. A oração me dá a sensação, a certeza de que ele está ali. Eu estou conversando com ele. Ele se mostra presente, conquanto esteja mesmo. E a sua mente vai se encharcando com Deus, com a visão de Deus, com o modo de Deus de ver o mundo e a vida. E o medo vai embora. Ora, você passa a ter certeza de que ele está presente. Guarde isso, por favor. Ele está presente. Mas se ele está presente e é alguém que não está dando a mínima para você, não faz diferença. Pior ainda, se ele está presente, mas é um Deus carrasco, punidor, e não amável e doce como é, você nem vai querer ele perto de você. Por isso o perfeito amor lança fora o medo. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele me guarda, eu sei que ele usa o seu poder a meu favor, e a sua última palavra a meu respeito é: terei misericórdia de ti. No sangue de Jesus, é claro. Faz diferença. Não deixar com que os gigantes me apavorem, mas eu sei que o meu Redentor vive. Entendem a diferença de enxergar a realidade a partir desse diálogo constante com Deus? Ok. Então, não menospreze a força e o poder dos hábitos. Em último lugar, eu gosto desse término aqui, porque senão fica uma lacuna. E a gente foge de um realismo que é necessário encarar. Há males dos quais a gente não deve mesmo se desviar. Ou seja, a gente tem que encarar. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida onde não quer saber de mal nenhum, um total afastamento das notícias ruins, do que há de ruim. Você não vai conseguir isso, eu não estou dizendo isso. Mas eu tenho que viver de tal modo que eu não tenha medo de ser afetado emocionalmente com as realidades que me cercam. Principalmente aquelas realidades que tornam os outros infelizes. Eu preciso enxergar a realidade porque ela está tornando o meu próximo infeliz. Eu não posso ter medo de encarar a realidade que torna o outro infeliz, com medo disso acabar com a minha felicidade. Como? Como eu vou enxergar a realidade da vida do outro, a necessidade do outro, a infelicidade do outro, sem que isso me traga infelicidade? Da mesma forma, eu tenho que ouvir a voz de Deus sobre a dor do outro. Deus tem uma palavra para essa dor do outro, seja ela de qualquer ordem for. Eu não estou dizendo que essa voz será uma voz que vai acabar com a dor, mas é uma voz que pode acabar ou pode simplesmente ajudar o outro a atravessar essa dor. Uma coisa eu sei: me livrando ou não da dor, Ele vai estar comigo com o seu amor. Isso faz diferença. Só faz diferença aqueles que realmente foram alcançados pelo encantamento da beleza de Deus. O seu coração está tão afetado por esse Deus que você sabe que Ele é bom o tempo todo. Isso é fé. A palavra que diz isso. Eu sou capaz de enfrentar até mesmo a morte. Mas eu não acabei, não. É mais do que isso. Há sim uma voz de Deus sobre toda a dor. Isso me ajuda a saber que eu posso enfrentar a dor. Porque Ele está ali com seu poder, com seu amor, com sua graça. Mas mais que isso, eu e você, nós somos a voz e as ações de Deus que geram esperança no mundo. A igreja é a esperança do mundo, gente.
é a igreja. Tem uma página belíssima de Bonhoeffer que ele fala da meia-culpa da igreja para todas as desgraças que acontecem na terra. Porque vivemos pouco evangelho, pregamos pouco evangelho, porque oramos pouco, a responsabilidade é nossa. Nós somos a esperança do mundo, não minha. A esperança é revelar para o mundo que há um Deus que se importa com ele. A igreja é a esperança do mundo, porque somente ela tem a voz e o poder que gera a esperança, que jamais decepciona. A igreja é a esperança no mundo, porque ela sabe que a sua confiança só pode ser colocada. Essa confiança aqui, gente, é assim. Eu ponho a minha vida em suas mãos. Ponto final. Deus sabe, Deus cuida, e não vou ter medo. Porque não há nada que nem homem, nem demônio nenhum possa fazer contra a minha vida. Porque minha vida está nas mãos de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? O que, gente? Angústia, tribulação, altura, profundidade, demônios, principados, potestades, o quê? Essa é uma excelente notícia para você. O amor de Deus, se me permite usar essa palavra, depois você vai no dicionário saber o que é inarredável. Poxa, que palavra bonita. Eu fiquei maravilhado quando eu aprendi o que é. Não arreda. Não arreda. Não se afasta de você. Não te larga. Aliás, doutrina da fé reformada das mais sensacionais. Eu sempre falo, gente, essa eu brigo até o fim. Que história é essa de falar que crente perde salvação? Está amarrado isso em nome de Jesus. Desculpa essa expressão aí, mas é mais... coisa louca. Perseverança dos salvos. Minha fé depende dele. Se eu for o tutor da minha fé, eu estou lascado. Já perdi. É ele, é o sangue de Jesus. Sou selado pelo Espírito Santo. Isso é palavra, gente. Medo de perder salvação. Que burrice, perdão, desculpa. Mas é. Está sofrendo à toa. Aí vem essa pergunta, mas aí pode viver como quer, aí tem que entender a palavra, você é regenerado. Você foi transformado, há algo em você que vai fazer você querer agradar o Senhor. Isso é regeneração, gente. Eu não quero mais viver para mim. É um novo nascimento. Isso é cura, isso tudo é terapia. Você já olhou a teologia, o ensino bíblico, como curador? E é curador. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Você tem que conhecer. É maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos orar? Aí... há fraquezas, às vezes vem medos, você vai na palavra, vai no irmão, o irmão vai te ajudar. Se for nesse sentido mais patológico, procura ajuda, você é humilde. Você não vai ter medo, se precisar tomar remédio, toma, para com essa bobagem. Eu levanto as mãos para os céus e falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor amenizou a nossa dor, nos trazendo remédios, dando inteligência aos homens para isso. Glória a Deus pelos remédios. Mas só tome prescrito por um médico ou psiquiatra, por favor. Em nome de Jesus, não faça essa bobagem, se empanturrar de remédio, sem que um médico tenha, ou um psiquiatra que é médico, prescrito para você. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é a nossa confiança e não há outra. Nós confiamos em Ti. Aplica essa palavra, Pai,
para que os hábitos mudem, Pai. Seja uma noite, sim, de transformação, Senhor, para a gente ter uma vida mais bela, e aí as pessoas vejam a nossa vida e se sintam atraídas para saber por que somos assim, e elas saibam, Pai, que a gente é assim, porque a gente entregou a vida a Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso nessa igreja, Pai. Abençoa. Que ela seja um luzeiro lindo, belo, maravilhoso aqui, Senhor, nessa cidade, Senhor. Que ela seja referência de beleza, das tuas belezas, Senhor. Seja uma comunidade terapêutica, curadora, não de gente perfeita, que ainda há efeito da queda em nossa vida. Mas temos recursos maravilhosos, Senhor, para sermos tratados, ó Pai. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.